Presidente, vamos falar um pouco de Brasil. O presidente chegou aqui, gente, trazendo uma série de dados da economia e celebrando aí a 9ª alta consecutiva da Bolsa de Valores só neste ano, e estamos em fevereiro. A gente vai chegar lá para falar das notícias, boas notícias da economia e também do IR, mas eu preciso trazer aí o caso, né, que o Brasil vem em soluços, crises, né, de tempos em tempos. Já foi a Lava Jato, depois foi a Vaza Jato, foi o Lula preso, foi o Lula solto. Agora temos Bolsonaro preso e o Banco Master, que virou uma tônica, dragando assim, parte da política. Primeiro o Congresso, depois as coisas se voltaram para o Supremo. Agora também muitos questionamentos a respeito de governos estaduais. Recentemente foi noticiado que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, trouxe até o senhor o Daniel Worcaro, dono do Banco Master, e que ele teria falado a respeito do que considerava um cerco do mercado, a forma como ele operava. Enfim, eu queria ouvir do senhor o que aconteceu nessa conversa. O senhor conhece Daniel Worcaro? Primeiro... Digo, intimamente, claro. Não, primeiro, eu já recebi, nesse mandato meu, o Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Worcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo. Acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele. E ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que é que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Depois disso, só para você ter ideia, eu chamei no meu gabinete o ministro da Fazenda, chamei no gabinete o presidente do Banco Central e convidei para vir aqui para ouvir o que eu queria conversar com meus ministros, o Procurador-Geral da República. Para que o Haddad contasse o que ele pensava do Banco Master, para que o Galípolo contasse a relação do Banco Master e que a Procuradoria tentasse ajudar, porque nós estávamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro nesse país. É uma chance extraordinária. Não me importa que envolva político, não me importa que envolva partido, não me importa que envolva banco. Quem tiver metido nisso vai ter que pagar o preço da irresponsabilidade de dar um rombo, talvez o maior rombo econômico da história desse país. O senhor sente, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicou uma coluna recentemente dizendo que depois que o senhor subiu o tom, o senhor já havia dito num evento público que quem fez deveria pagar, no caso do Banco Master. E que depois disso, pessoas próximas ao senhor, foi divulgado um contrato, por exemplo, com o escritório do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que passaram a ser alvo. O senhor teme algum tipo de... Deixa eu falar uma coisa, Daniela, uma coisa muito clara. O Lewandowski é um dos maiores juristas que esse país já produziu. E todo e qualquer bom jurista é contratado por qualquer empresa que esteja com qualquer dificuldade. E o Lewandowski tinha deixado a Suprema Corte, ele fez um contrato para trabalhar no banco. Quando eu o convidei para ver, ele saiu do banco. Não tem problema nenhum. Todo mundo trabalha para alguma empresa nesse país. Todo mundo. O que é importante ter claro, é que nós vamos a fundo nesse negócio. Nós queremos saber por que o governo do Rio de Janeiro, o estado do Amapá, colocaram o dinheiro do fundo dos trabalhadores nesse banco. Qual é a falcatrua que existe entre o Banco Master e o Banco de Brasília? Quem está envolvido? O senhor orientou o PT a entrar na CPMI, que foi proposta com vontade? Porque, num primeiro momento... Deixa eu te falar, esse é o papel do presidente da República. Daniel, eu tenho todo o cuidado de não extrapolar os limites da função do presidente da República. Eu não sou Polícia Federal, eu não sou Banco Central e não sou Ministério Público. E muito menos eu tenho o poder, de interferir na decisão da Suprema Corte. Eu faço aquilo que cabe ao presidente fazer. Eu chamei as pessoas que estão subordinadas à minha orientação, mais o tribunal, mais a Procuradoria-Geral, que é independente, que é quem faz as ações,
para dizer o seguinte: é preciso que a gente vá a fundo nisso. Eu não sei que partido político está envolvido nisso. Eu não sei que presidente do partido político está envolvido nisso. Eu não sei que governador está envolvido nisso. Eu não sei se tem deputado, senador. Não sei se tem prefeito. Não sei se tem mais empresários. O dado concreto é que a ordem é a seguinte: nós vamos investigar, sabe, as últimas consequências para ver se a gente tira desse rombo que um banco deu na economia brasileira para que nunca mais isso se repita. Essa é a minha finalidade. E mostrar ao povo quem são os magnatas, que muitas vezes ficam pintando na imprensa, dando palpite sobre as coisas do governo. Quando eu conversei com o presidente Trump, eu falei para o Trump: Trump, você está disposto a combater o crime organizado? Mandei para o Trump. Mandei para o tempo material preparado pela minha Receita Federal, pela Ministério da Fazenda, sobre a FIT, pela Polícia Federal. Mandei as empresas, mandei os 5 navios que estão presos aqui, que é gasolina, 250 milhões de litros de gasolina, e disse: essas pessoas moram em Miami. Se quiser combater o crime organizado, pode começar a me entregar esses. Mandei fotografia da casa e endereço. Tá? E agora, quando eu for aos Estados Unidos, eu quero levar o ministro da Justiça, quero levar o meu diretor-geral da Polícia Federal, quero levar o meu secretário-geral da Receita Federal e quero levar o procurador-geral da República para dizer: Trump, se quiser combater o crime organizado e o narcotráfico, o Brasil está aqui, sabe, na linha de frente. Presidente, encerrando então um pouco dessa questão da especulação política e da exploração, digamos, né, de casos não relacionados diretamente ao governo, mas que, como o senhor muito bem sabe, porque ninguém é presidente da República 3 vezes impunemente, vamos falar um pouco das menções que o Congresso Nacional, por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está investigando o rombo do INSS, o senhor falou de dinheiro de trabalhador, né, no Rio, teve também um escândalo que percorreu pelo menos 4 governos no INSS, até a Polícia Federal e a CGU desbaratarem, no ano passado, um esquema que derrubou, inclusive, o senhor ministro da Previdência. Muitas menções a uma mulher, a uma pessoa que seria relacionada ao filho do senhor e que teria recebido dinheiro, que teria chegado ao filho do senhor, o Lulinha, por meio de um dos pilares desse escândalo, que é o conhecido careca do INSS. O senhor chegou a conversar com o seu filho sobre o assunto? O que é que o senhor... Deixa só dar um contexto um pouco geral desse negócio. A investigação do INSS, ela acontece porque o governo descobriu, através da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal e da CGU, que tinha sido montada uma quadrilha no governo Bolsonaro alguns anos atrás. Só para você ter ideia, quando nós descobrimos essa falcatrua, eu comecei a dizer para o pessoal que o governo, seria a primeira vez na história que um governo iria pedir uma CPI. Eu falei: na minha opinião, a CPI deve ser feita pelo governo. Vamos convocar a CPI para desbaratinar quem é que participou dessa quadrilha. Bom, aí o pessoal da liderança do PT e outros partidos: não, o governo não pode fazer CPI, tem que fazer. Bom, está feita a CPI. E qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei: olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade. Sabe? Assim eu fiz comigo. Assim eu fiz comigo. Você sabe que quando inventaram a maior mentira jurídica da história desse país para me prenderem, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para a embaixada. Quando eu decidi, sabe, ficar aqui e ir para a Polícia Federal, é porque eu queria desmascarar o que foi feito comigo. E eu ainda trabalho com a fé de que mesmo daqui a uns 50, 60 anos, uma parte da imprensa brasileira tenha a coragem de utilizar a palavra desculpe e pedir desculpa às mentiras que eles contaram e ao endeusamento que a imprensa fez a algumas pessoas, que hoje não vale nada. O caso está sob investigação e está andando, né, presidente? Teve até uma busca e apreensão pela primeira vez na história na 13ª Vara Federal de Curitiba e a PF apreendeu uma quantidade significativa de documentos que estavam lá. Pois é. O meu caso acabou.
O meu caso acabou porque a Suprema Corte decidiu, sabe, anular o processo. Porque aquilo foi uma falcatrua. Então, deixa eu lhe falar, não tem dó nem piedade, Daniela. Não tem dó nem. Quem trabalha comigo sabe. Só há um jeito de você não ser molestado, é fazer as coisas direito. Eu tenho muito orgulho da Polícia Federal que eu tenho muito orgulho. Se ela bem orientada, ela prestará um serviço enorme à sociedade. Ela mal orientada, ela pode fazer falcatrua, porque a Polícia Federal não está a serviço do presidente da República. A Polícia Federal é uma instituição do Estado brasileiro e que ela tem que ter autonomia de verdade. Da mesma forma, o Banco Central. Olha, bendito seja Deus de me dar a possibilidade de ter um quadro da capacidade do Gabriel Galípolo do Banco Central. Mesmo com juros de 15%, não, presidente? Mesmo com juros de 15%, mesmo com juros de 15%, eu falo para ele todo dia que o juro está alto. Eu falo como eu dizia para o Meirelles. O Meirelles não tinha autonomia, mas o Meirelles me dizia, presidente, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor. Se eu baixar agora, vai acontecer isso. Se eu não baixar, vai acontecer isso. Como eu trabalho numa relação de confiança, eu acredito naquilo que o Galípolo está fazendo. Acredito, confio. Agora, eu não posso nem tirar ele, porque eu indiquei ele, mas o mandato agora ele é livre de autonomia. Mas é uma pessoa que, feliz do país, que tem um menino, um jovem, da qualidade, com a expertise do Galípolo, no Banco Central. E eu tenho certeza que o Brasil haverá de agradecer. Agora, o que é estranho é que os meus amigos pessimistas, que começaram o ano passado dizendo que a economia estava quebrada, que ia dar tudo errado, que não ia crescer, falaram isso em 2023, falaram em 2024, falaram em 2025. E o que aconteceu na verdade? Esse país só voltou a crescer acima de 3% ao ano quando eu voltei para a presidência da República. Então, se você pegar os números hoje, é extraordinário. E isso, eu estou falando disso porque, veja, nós já pagamos os aposentados que foram levados, nós já tomamos patrimônio das pessoas que praticaram, sabe, o crime, o processo não acabou, mas você pode ficar certo que todos vão para a cadeia e que o patrimônio que eles construíram vão ser ressarcidos para pagar os benefícios. E se tiver alguém meu envolvido nisso, vai pagar o mesmo preço, porque a lei é para todos.